é muito custoso. As araras canindé sabem o quanto custa voar pelos campos de soja do Mato Grosso. Até encontrar uma copaíba bem alta, como convém ao gosto delas pela altura. O pica-pau de cabeça branca tenta seguir a sua natureza de fazer buracos nas árvores para encontrar alimento. Não entende que tantos buracos já estejam feitos, mas que em nenhum tem as larvas e os insetos para o almoço. Muita gente no Mato Grosso quer que a natureza volte a ficar mais parecida com ela mesma. Igor é uma dessas pessoas. 10 anos atrás, quando tinha 16 anos, foi entrevistado pelo Globo Rural. Ele tinha feito um projeto e, com a ajuda da escola, reflorestava as margens do rio Queixada, que passava na fazenda do pai dele. Qual que é o seu sonho aqui, Igor? É ver que tudo em mata, tudo junto com aquela e aquela. Com isso aí protege bem a água, você acha? Protege. Qual que é a importância de ter uma área assim reflorestada? É importante porque, como diz, criamos uma proteção para os animais e também criamos uma proteção para a nascente, que é um dos afluentes do Xingu, e vamos proteger a água, que é uma riqueza que nós temos. Se isso acabar, a gente acaba junto com eles. Depois de 10 anos, o lugar onde a paisagem era vazia de árvores ficou assim. As sementes germinaram e uma pequena floresta se formou na beira da água, que aumentou de volume. Orgulhoso de ter feito isso e ter dado certo, né? É uma beleza que ficou isso aqui, a água no meio do mato. Para reflorestar essa área, o Igor e o pai dele receberam a ajuda do ISA, Instituto Socioambiental, que desde 1994 trabalha com projetos sociais e ambientais no Brasil. Aqui foram plantadas matas ciliares em torno de uma das nascentes do rio Xingu. Existem outras 22 mil nascentes espalhadas pela bacia. A lei de preservação das matas ciliares ao longo de rios e cursos de água existe há 40 anos, mas nem sempre foi cumprida. E agora, muitos produtores rurais começam a replantar áreas que foram desmatadas ilegalmente. Uma floresta demora muito tempo para virar floresta. Tudo que está plantado aqui tem 1 ano. Olha o tamanho que está a paineira barriguda, que vai ser aquela árvore imensa. Aqui, o ipê amarelo, tem só essas folhinhas. E aqui, a semente do mulungu, que ainda não brotou depois de 1 ano. Esta promessa de floresta fica na fazenda Vera Cruz do Xingu, no município de Canarana. A fazenda tem 43 mil hectares. Planta soja, cria gado e mantém uma floresta nativa. Ainda assim, foi preciso reflorestar áreas vizinhas aos cursos d'água. Não basta conservar a mata, é preciso que a floresta esteja no lugar certo, onde ela é fundamental para garantir a continuidade da vida. O que a gente está fazendo aqui junto com o ISA vai refletir não só aqui, mas na água que cai no Xingu, e aí a gente pensa, né? Xingu, Mato Grosso, Pará, é muita responsabilidade cuidar de uma nascente. A gente tira o nosso sustento da terra e a gente tem o dever de proteger a terra. Esse trabalho do ISA é realmente um trabalho muito importante. É um trabalho de formiga. O ISA, em parceria com produtores rurais, organizações de ensino, de pesquisa, pequenos e médios agricultores, indígenas, poder público, conseguiu reflorestar, em 12 anos de trabalho, uma área de 4 mil hectares. Nem 2% dos mais de 300 mil hectares de matas ciliares que precisam ser reflorestadas na bacia do Xingu. O ISA ele vem mantendo uma média nos últimos anos de 150 hectares de implantação de restauração florestal. Por ano? Por ano. E é pouco, né, 150? 150 hectares, em vista do que se acontece em termos de Brasil, é muito, mas é pouco devido ao passivo que se tem. Para poder sustentar o reflorestamento nas áreas degradadas do Mato Grosso, o ISA criou em 2007 a Rede de Sementes do Xingu. É de lá que vieram esses 300 quilos de sementes para plantar em 3 hectares da Fazenda Vera Cruz.
Juntas, elas são assim, um retrato colorido do poder da vida. Misturadas, formam a chamada muvuca e estão prontas para semear a terra. A técnica da muvuca, criada pelo ISA, inspirada no manejo indígena, reduz o custo do replantio das árvores. Com as sementes, a esperança de uma nova pequena floresta está no ar. Mas tem muito fazendeiro que vem buscar, preocupado, que devastou a área e agora ele quer reflorestar. Tem muito caso assim? Esse trabalho ele tem sido promovido ao longo de 10 anos, né? Cada vez mais tem vindo fazendeiros buscar que se sensibilizam com o desmatamento e com a falta de água, né? Mas ainda é muito pouco. As mesmas máquinas usadas no plantio da soja agora despejam sementes de jatobá, carvoeiro, ipê e outras 80 espécies. A soja, do plantio até a colheita, demora no máximo 5 meses. A floresta precisa de muito mais tempo. Esta é uma área plantada com a técnica da muvuca. Muitas árvores cresceram bastante aqui depois de 9 anos. Mas o jatobá, olha, ele ainda está com o tronco fininho. Esse é jatobá, este é jatobá. Até o jatobá se tornar uma grande árvore, terão se passado pelo menos 30 anos na vida dessa espécie, que pode durar alguns séculos. Um dos bichos dispersores da semente dura do jatobá é a anta. Uma delas passou por aqui, pelo campo de soja. Se o bicho dispersar alguma semente pelo caminho, ela dificilmente chegará a brotar. Os herbicidas que protegem a soja matarão qualquer outra espécie de planta. As árvores, as formigas, as abelhas, as aves, os mamíferos, mesmo sem planejar, trabalham todos juntos na tarefa de replantar a floresta. O homem precisa de estratégias e muitos parceiros para tentar fazer trabalho semelhante. A rede de sementes do Xingu trabalha com mais de 600 coletores, entre indígenas e pequenos produtores rurais. Eles chegam a coletar mais de 150 espécies de sementes. Recuperamos 6.000 hectares, com mais de 200 toneladas de sementes. Isso é muito pouco perto do que essa região tem para recuperar, né? A devastação continua? A devastação continua aqui na região. No último ano, foram mais de 5.000 hectares abertos. Sem a floresta, as sementes precisam ser encontradas. E dependendo da dificuldade de beneficiamento, algumas podem ser muito caras. Como a da sucupira branca, esta árvore solitária no meio da plantação de milho. A semente custa mais de R$600 o quilo. Por que é tão cara assim? É uma semente que, além de ser difícil achar a matriz dela, tem uma dificuldade muito grande no beneficiamento. Mesma dificuldade tem a semente do carvoeiro, árvore muito comum por aqui. Com a devastação, começa cada dia a ficar mais difícil encontrar um carvoeiro e coletar a semente. Para coletar, para fazer a muvuca, é bem difícil, por isso que ela é tão cara. Olha, precisa cortar esse pedacinho aqui para tirar a semente que está aqui dentro. O carvoeiro é muito encontrada aqui na região, mas também sofre com esse histórico de desmatamento. É uma das primeiras espécies a ser cortadas, né? E quem que gosta do carvoeiro? Periquito come a semente de carvoeiro ainda verde e ele usa muito a árvore também para dormir. No próximo bloco, a Casa de Sementes. Quem são os coletores de sementes na floresta, dentro da terra indígena do Xingu? Nós estamos no Médio Xingu, em território indígena. Nós vamos passar aqui 4 dias nessa casa do Instituto Socioambiental. Nós estamos na proximidade da aldeia do Ziquipém. O banheiro da casa fica fora. Olha, é essa casinha aí. Aí tem aquele tanque para quando a gente sai, lavar as mãos. E aqui dentro da casa funciona como qualquer maloca indígena, tudo junto.
A gente entra, olha ali, nossas redes, a cozinha, as meninas que estão ajudando a gente ali preparar o jantar, a mesa. E essa daqui é a minha cama e a minha mala, o meu criado mudo. O biólogo Daniel Sá, assessor do ISA, que mora na casa por longas temporadas, é quem nos acompanha até a aldeia Moigu, distante 1 quilômetro da casa. Nós vamos encontrar as mulheres da etnia Iquipém. Elas se reúnem na casa dos homens e nos recebem com uma música de boas-vindas. Essas mulheres Iquipém logo perceberam que o trabalho delas de coletar sementes nativas na floresta é semelhante ao das formigas e se autodenominaram Iarangue, palavra que na língua Iquipém significa formiga cortadeira. Quem nos acompanha como tradutor é Oremé, um dos responsáveis pelo projeto. Magaró, Iaran? Yarang. Yaran? Yarang ipu no As Iarangue beneficiaram semente, deixaram perto da casa e a semente germinou. Por causa do trabalho das pequenas operárias, o entorno da Casa das Formigas fica cheio de brotos de árvores crescendo. Menqua anunci. Magaró sabe muito bem como é esse trabalho constante de formiguinha. Carrega as coisas. Os caminhos das formigas são limpos, como estradas bem cuidadas. Chegam a ter, às vezes, 1 quilômetro de extensão. As Iarangue também têm seus caminhos e sabem que para ser uma coletora de sementes é preciso compreender os sinais da natureza. A coleta começa com as sementes da amescla, na língua Iquipém, tioró. O espírito dono da árvore é a abelha. Na floresta, vive o espírito de cada árvore. Toda árvore é sagrada, toda semente é sagrada, porque é filha da árvore. Quando as mulheres Iquipém entram na floresta para coletar sementes, elas entram com todo o respeito de quem chega num lugar sagrado. E aqui, muitas vezes, nessa procura pela semente, elas encontram o espírito protetor, ou da árvore, ou da própria floresta. Piranco. É um dos espíritos dono da mata, da floresta? Da floresta toda. As Iarangue caminham longos trajetos pela floresta até chegar na próxima árvore. Elas catam as sementes para vender para o banco de sementes, mas uma parte deixam para os animais, coletores de sementes e multiplicadores de florestas como elas. Cada espécie tem seu jeito de crescer e espalhar suas sementes. O leiteiro da mata exige prática e alta habilidade. Tem semente que a gente cata no chão, mas nesse caso precisa subir, porque quando ela cai, ela abre a casca dura. Aí a semente voa, tem asa, começa a voar. A caminhada das Iarangue continua. Um pé de pequi atrai todas as coletoras de sementes. Come cru mesmo. Come cru, cozido. Parece manga. É muito gostoso, é nosso alimento. O pequi não é nosso, é do Alto Xingu. O pequi para eles é um alimento sagrado. Por isso a gente não vende a semente do pequi. Depois da coleta, o beneficiamento. Para cada semente, um tratamento específico. Raspar, tirar a película, descascar. Terminada essa tarefa, as líderes das Iarangue, Magaró e Macauá, vão levar as sementes até a casa de sementes. Lá, o açaiú vai pesar, registrar as quantidades e armazenar. Depois, as sementes seguirão viagem pelo rio Xingu. Quantas horas de barco até o carro? Uns 5 horas ou 6 horas de barco. Depende. Até o carro? Até o carro. E o carro até Canarana? E até o carro Canarana, mais ou menos uns 5, 4 horas de
carro. Quer dizer, dá umas 10 horas. É, mais 10 ou menos, horas de viagem. É. As Yarangue recebem 90% do que será pago pelo Banco de Sementes de Canarana. O resto fica para manter a casa de sementes dentro da terra indígena. Com o dinheiro que a gente recebe pela venda das sementes, a gente compra as coisas que precisa na casa. Panelas, coisas para os maridos buscarem alimentos para nós, para pescaria, para caçada, remédios para os nossos filhos. Na outra aldeia dos Iquipém, Araiô, as Yarangue estão plantando sementes, reflorestando uma área degradada. Nada tem a ajuda de máquinas, tudo é manual. Misturam terra e sementes para fazer a muvuca. Elas colocam os grãos na terra com cuidado. Depois, cobrem com capim para proteger as sementes do calor excessivo. Toda essa terra, onde as árvores começam a crescer, era só capim braquiária, uma espécie invasora. Onde tem esse capim, dificilmente cresce alguma outra espécie de planta. E as Yarangue estão trabalhando aqui há pelo menos 2 anos no trabalho persistente das formigas, arrancando este capim e plantando no lugar. Não apenas árvores, mas uma floresta. Aqui era roça, tinha plantio de banana, de abacaxi. Aí vieram os brancos e falaram pra gente que iam trazer o boi. Para isso, precisava de comida para ele. Então, os brancos escolheram a área e plantaram capim. Mas nunca trouxeram o boi para comer esse capim. O território indígena do Xingu é uma ilha de floresta, cercado principalmente por campos de soja. Atualmente, a bacia do Rio Xingu, no estado do Mato Grosso, tem mais de 6 milhões de hectares de florestas desmatadas, ou seja, 40 vezes o tamanho do município de São Paulo. Coré, líder das Yarangue da aldeia Araiô, diz que quando era mais jovem, olhava a natureza imensa e pensava, nunca vai acabar. Com o passar do tempo, percebeu que vive numa ilha de floresta e uma hora ela pode se esgotar. A preocupação agora não é com a gente, mas com as futuras gerações. A gente tem medo que elas passem fome. A nossa forma de conhecer o meio ambiente são pelos sinais da natureza, né? Viu uma cigarra cantando é porque vai chover, ou viu uma borboleta é porque vai acabar o período da chuva. Com essas mudanças no clima, fez com que as árvores ficassem irregulares. Quando você vê muita floração, é o sinal de que vai ter muita semente. Mas essas sementes muitas vezes não viram fruto. O ISA, Instituto Socioambiental, que trabalha no Xingu há 25 anos, apoia os indígenas na resistência em manter a floresta viva. Essas áreas hoje que estão sendo impactadas por efeitos das mudanças climáticas, né, a seca acentuada, os incêndios aqui no Xingu, que hoje é um grande problema, eles estão conseguindo fazer essa floresta voltar de uma outra forma, né? De uma forma que também é interessante para eles, que atende às demandas de produção de alimentos, né? Apesar de viverem no meio da floresta, os indígenas perceberam a necessidade de replantar mais árvores, coisa que os antigos jamais imaginariam ser necessário. Nós começamos esse trabalho para reflorestar a cabeceira do Xingu porque as nascentes, os afluentes do Xingu, estão sendo desmatados. Estão deixando só ilhas de floresta na beira. E uma quantidade pequena de floresta, na beira do rio, não é floresta. A grande preocupação dos indígenas é proteger as águas do rio Xingu. E para cuidar dessa imensidão, tudo começa na menor medida da vida, nas sementes. E quando elas passam, seguindo viagem, é como se novas florestas estivessem viajando pelo rio Xingu. Na voz do cacique geral e pajé dos Iquipém, Melobô, os mitos de criação do homem branco e dos indígenas estão vivos e ainda fazem sentido. Mas elas são como se fossem parentes da gente, então, as árvores. Então, as árvores são parentes, só que não o seu parente.
mas meus parentes. Nós que somos indígenas, nos originamos das árvores, dos troncos das árvores. Vocês, brancos, se originaram da sucuri grande. A sucuri era como a casa, a maloca de vocês. Por isso, a gente sempre pede, não desmatem a floresta, porque a floresta são nossos parentes. A floresta somos todos nós. Señora,